Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na meditação da ação da palavra de Deus, do nosso vídeo, né? Vamos dar continuidade e nós vamos estar aqui dando continuidade exatamente onde paramos ontem, onde esbarramos no versículo 19 até o 22, né? E nós vamos entrar nas referências, né? Para que nós possamos levar junto a palavra e também as referências. Então nós fizemos ontem, no vídeo de ontem, do 19 ao 22, só na palavra, né? E também da mesma forma hoje vamos fazer, né? Vamos trazer do 19 ao 22 nas referências, né? Vamos estar repetindo a leitura da palavra, mas a meditação nas referências para que nós possamos trazer juntinho, para que os irmãos tenham um entendimento o mais perfeito possível, tá certo, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. 19 a 22, então está escrito, né? Aleluia, Pai, santo é o teu nome, Senhor. Glória a Jesus. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Eu bem quiser agora estar presente convosco e mudar a minha voz, porque estou perplexo a vosso respeito. Sara e Agar são uma alegoria de dois concertos. Dizei-me vós, os que queres estar debaixo da lei, não ouvis vós a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Só até aqui. Na mensagem, vamos entrar agora nas referências, para que nós possamos dar um esclarecimento aqui também, nas referências a respeito do mesmo assunto, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus, glória a Jesus. Diz as referências, né? Gálatas, capítulo 4, versículos 19 até o 22. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Sinto as dores de parto. Sentir dores de parto no grego, o dino, expressa a angústia, a aflição, a dor e o anseio com que Paulo deseja a salvação dos Gálatas, que se alienaram de Cristo e que caíram da graça. Gálatas capítulo 5, versículo 4. Ele os retrata como quem precisa de um segundo nascimento espiritual. Ou seja, vai ter que batizar de novo, né? Eu me lembro o que é segundo nascimento espiritual. Segundo nascimento espiritual é ter que ser batizado outra vez. Eu me lembro quando eu me converti, quando eu aceitei Jesus na Deus Amor, né? E lá fiquei durante 18 anos, 6 anos como membro natural, membro convencional igual a todos, e 12 anos pastoreando para a Igreja Deus e Amor, né? Pastoreando, ou melhor, pastoreando para Jesus na Igreja Deus e Amor. E nesse tempo todo, com muita fidelidade, graças a Deus, né, ao ministério, aos meus superiores, a obra de Deus, ao nosso chefe maior, que era o missionário Davi Miranda, né? E eu ouvi muitas vezes ele falar. Pessoas que aceitavam Jesus na Igreja de Deus e Amor, que vinha de outros ministérios, que unia com a Deus e Amor, né?
Então alguns irmãos e irmãs questionavam dizendo e perguntavam se precisava batizar de novo. E ele dizia, se você crê que o seu batismo valeu, não tem necessidade. Se você tiver dúvida, então você batiza de novo. E também, os crentes desviados, aqueles que saem da igreja e vai para o mundo, Tem aquele crente que sai da igreja e fica parado em casa. Fica quietinho, não vai para o mundo, não volta a fumar, não volta a beber, não volta a jogar, não volta a prostituir, não volta a adulterar. Depois ele resolve voltar para a igreja. Permaneceu em casa quieto, apenas é o chamado dar um tempo. Eu não concordo com isso, mas tem pessoas que fazem isto. Está dando um tempo. Mas fica quieto, parado em casa, sem voltar para as concupiscências da carne. Esse tipo de crente, ao voltar para a sua igreja, voltar para Cristo, voltar para a sua origem, ao voltar, como se diz, o primeiro amor, digamos assim, ele não tem necessidade de batizar de novo, não. Ele pode seguir em frente. Mas aquele que voltou para o mundo, aquele e aquela, foi beber, foi fumar, foi prostituir, foi adulterar, foi para as baladas. Esse tipo de crente precisa sim batizar de novo. É o que Paulo está falando aqui nessa mensagem com os irmãos Gálatas. Sinto as dores de parto. Sentir dores de parto expressa a angústia, a aflição, a dor e o anseio com que Paulo desejava a salvação dos Gálatas, que se alienaram de Cristo e que caíram da graça. Por que Paulo, a palavra de Deus aqui, saiu da boca de Paulo, dada pelo Espírito Santo, faz essa comparação de sentir a dor de parto? É porque não existe dor maior do que a dor de parto, da qual somente a mulher sabe falar a dor que ela sentiu, o que ela passou. Só que Deus dá uma recompensa muito grande, porque após ela passar por toda a dor e sofrimento, que é a dor, que não existe dor maior, ela recebe o presente, que é o filho do qual ela deu à luz. E por esse motivo, a palavra afirma, em relação à mulher, uma outra mensagem: salvar-se-á dando à luz filhos. A mulher tem de Deus a promessa de salvação por dar à luz filhos. Mas a dor, não existe dor maior do que a dor de parto. E Paulo compara a dor que ele sentia por amor das almas, que ele sentia dor como a dor de parto. De angústia, dor e sofrimento, que a mulher no parto, ela passa por tudo isso. Quando vai se aproximando, ela já começa no ai, ai, ai. Ai, meu Deus, ela já começa. Quem é marido, quem é pai, quem é esposo, ele acompanhando as suas esposas, ele conhece bem o ai, ai, ai das esposas o tempo todo, quando vai aproximando. Já começa, muitas a partir do 3º mês de gestação, começa a ter ânsia, começa a ter ânsia de vômito, começa a ter cólica, aquelas cólicas violentas, aquelas coisas terríveis, ânsia de vômito, muito enjoo, muitas coisas, até chegar ao parto.
E quando chega o parto, então, a dor é a mais aguda possível, mas exatamente para que depois da tempestade venha a bonança, né? Tempestade no sentido de dor e sofrimento, né? Mas na verdade é vida, é o segmento da vida. A mulher que gera filhos e dá à luz filhos, né? Ela está dando continuidade na vida, né? Para a qual ela realmente, esse seja o dom maior, o principal dom da mulher, dar à luz filhos, né? A mulher tem muitos dons, Deus as capacita de muitos dons, são todos dons valiosos, importantíssimos, mas nenhum deles se iguala ao dom de dar à luz filhos, né? Gerar e dar à luz filhos, né? Então Paulo compara essa dor, né? Porque não existe dor maior, né? E aqui a palavra continua falando a respeito desse assunto, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Sinto as dores de parto. Sentir dores de parto, no grego eudino, expressa a angústia, a aflição, a dor e o anseio com que Paulo deseja a salvação dos Gálatas, que se alienaram de Cristo e caíram da graça, ou seja, deixaram Cristo, abandonaram Cristo e foi para o mundo, então caíram da graça. É disso que Paulo está falando aqui, que a palavra fala, né? E Paulo, por amor, estava resgatando eles de volta com toda essa angústia, esta dor, este sofrimento, né? Que ele batia em cima. Porque Deus recomenda a você, pastor. Deus recomenda a mim, pastor. Deus recomenda a nós, pastor, né? A parábola das 100 ovelhas. O verdadeiro pastor de ovelhas, o verdadeiro pastor, né? Ele larga as 99 no curral, no redil, e vai atrás de uma única ovelha que se desviou, que desgarrou. Vai e procura até encontrar. Achando-a viva, machucada, ferida, caída, abandonada, simboliza aqui o crente desviado, que foi para o mundo e está em petição de miséria, espiritualmente falando, né? Fazendo tudo que não presta, né? Tudo que eu já mencionei aqui, fumando, bebendo, jogando, prostituindo, nas baladas, nas noitadas, né? E fazendo outras coisas mais que só Deus sabe, né? Se ele não se arrepender e não voltar para Cristo, ele tem um único destino com 2 caminhos: ou a cadeia ou o cemitério. Se ele não se arrepender e voltar para Cristo, porque o diabo o conduz a esses 2 caminhos. E ele só tem um caminho de volta: voltar para Cristo. Arrepender de novo, batizar de novo, que é o que Paulo está propondo aqui. Arrepender, pedir perdão dos pecados, com lágrimas, chorando de arrependimento de ter abandonado a Cristo e o verdadeiro que é o verdadeiro caminho. Abandonar a igreja de Cristo e Cristo que é o verdadeiro caminho. Arrependido, pedir perdão, voltar, batizar de novo e não desviar nunca mais, né? Caso contrário, ou a cadeia, amargando muitos anos de cadeia com todo tipo de sofrimento, de abuso, tantas coisas, ou o cemitério. Coisa que todo homem, toda mulher um dia vai passar, mas no tempo determinado por Deus, e não de forma precipitada, prematura, né? Na flor da idade, que nem acontece com a maioria daqueles que abandona Cristo, deixa Cristo, larga a sua igreja, vai para o mundo,
a fazer de novo tudo aquilo que já fez antes e não se arrepende. Perde a vida na flor da mocidade, na flor da juventude, porque o diabo o conduz a isto. Então tem que voltar para Cristo. Por isso eu faço uma pausa de 30 segundos e digo para os irmãos nessa situação: volta hoje, irmãos. Volta hoje, irmãs. Volta para Jesus. Volta enquanto há tempo, porque amanhã pode ser tarde demais. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Né? E Paulo continua falando com os irmãos. Essa afirmação que eu acabei de falar aqui está em Gálatas 5,4. Ele continua falando. Ele os retrata como quem precisa de um segundo nascimento espiritual. Ou seja, ser batizado de novo. O seu batismo que você batizou já foi, já era, não serve mais para mais nada. Você desviou, deixou o caminho, voltou para as concupiscências da carne, né? Ele retrata como quem precisa de um segundo nascimento espiritual. E descreve-se a si mesmo como uma solícita mãe que sofre de novo as dores de parto até que Cristo fosse nele formado. Né? Jesus falou isso para Nicodemos. Nicodemos foi ter com Jesus à noite. Nicodemos era príncipe dos judeus. Né? E foi ter com Jesus à noite, vendo os milagres que Jesus fazia. E falou para Jesus: mestre, foi ter com Jesus à noite porque ele foi escondido. Né? O povo dele não podia, os fariseus não podiam ver ele e falar com Jesus, porque os fariseus não gostavam de Jesus, perseguiam o tempo todo. Mas ele, reconhecendo o poder de Deus em Jesus, vendo que sem Deus o homem jamais podia fazer as coisas que Jesus fazia. É claro que ele não sabia que Jesus era Deus, que Jesus tinha sido nascido de mulher, né? E daí ele foi ter de noite com Jesus e disse para ele: mestre, ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu para ele e disse: tu sendo mestres, e Israel não sabe disso? Antes Jesus disse para ele, quando ele falou isso para Jesus, Jesus respondeu e disse, ele falou para Jesus: mestre, ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse: ao homem é necessário nascer de novo. Ao homem é necessário nascer de novo. Por que Jesus disse isso para Nicodemos? Que todo homem vivo, comedor de feijão, ele teve um nascimento. Ele nasceu uma vez. Mas Jesus afirma categoricamente que ao homem é necessário nascer de novo. Mas Paulo aqui fala sobre o novo nascimento. Sobre um novo nascimento, Paulo afirma dizendo. Porque já tinha tido, né? Os que foram batizados já tinha tido o novo nascimento. Ele retrata quem precisa de um segundo nascimento espiritual. Ele retrata como quem precisa de um segundo nascimento espiritual. Porque já tinha tido o primeiro. Né? Nesse caso aqui, já eram crentes. Né? Já eram crentes, já tinha tido o primeiro nascimento. Mas como desviou, foi para o mundo, foi viver no mundo e o pecado, necessitava de um segundo nascimento. Paulo afirmou categoricamente com esses irmãos. E eu digo para todo aquele e aquela que um dia aceitou Jesus, deixou o mundo e o pecado, foi batizado, desceu, aceitou Jesus, desceu as águas batismais, orou com o pastor na igreja antes,
no dia que aceitou Jesus, cumpriu o seu tempo determinado para ser batizado, batizou-os nas águas, principalmente águas correntes, entrou em comunhão, mas de repente o diabo te deu uma rasteira e te levou de volta para o mundo. Né? Você deu brecha para o diabo e ele te levou para o mundo outra vez. E você foi fazer tudo de novo outra vez. Então a palavra de Deus afirma aqui, saindo da boca de Paulo, nessa situação, meu irmão, nessa situação, minha irmã, você necessita de um novo nascimento. Não se envergonhem de chegar para o pastor, ao retornar, falar: pastor, eu pequei de forma desmedida. Eu preciso de um novo nascimento para ser purificado outra vez de todos os meus pecados, porque os meus pecados foram grandes demais. Eu necessito, eu quero batizar de novo, pastor. Né? Faça isso, irmãos. Faça isso, irmãs. Deus vai se agradar da sinceridade do seu coração e vai te purificar. Né? Não se envergonhe de batizar de novo por causa dos irmãos que continuam na igreja, não. Não tenha vergonha de batizar de novo. Né? Para que seus pecados, para que de novo, outra vez, morra novamente aquele homem que ressurgiu das cinzas e voltou a praticar. Né? Ao invés de permanecer no primeiro amor, voltou-se a praticar tudo aquilo que não devia. Para que quando você voltar, você seja verdadeiramente um praticando o primeiro amor. Amém, irmão? Deus abençoe a todos, um forte abraço. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem, em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia, Pai, louvado seja.